André, apresenta alguns dos convidados aqui, dos parceiros que você trouxe aqui pra gente, por favor. Tobias, aqui a gente tem cerca de 15 espécies e eu procurei pegar de vários biomas brasileiros, tá? Então, o que eu acho que é importante a gente falar dentro dessa possibilidade de um manejo de reserva legal é que em cada região do Brasil a gente tem que procurar as espécies adaptadas àquele local, tá? Então, a gente vai ter aqui algumas espécies da Amazônia, né? Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, a andiroba, essa espécie aqui, tá? Tem uma semente bastante grande. A gente tem o açaí, tá? Então, vejam, não é só, a gente não está falando só de espécies para aproveitamento de madeira. A gente está falando de espécies para aproveitamento de semente, para suco, né? Então, são as espécies que a gente chama de espécies de produtos não madeireiros, tá? Então, esses produtos, eles não necessitam que você tenha corte da floresta. Perfeito, começa a explorar antes, né? Isso, exatamente. A gente tem o mogno também, tá? Vamos ver a muda do mogno aqui, olha que beleza. O mogno também é da floresta amazônica. Então a gente sabe, o mogno está entre as espécies mais caras hoje, né, em termos de madeira. Você tem o valor do metro cúbico, mais ou menos, do mogno? Mais ou menos em torno de R$40 mil o metro cúbico. Nossa, tá? que fortuna. É bem grande. Existem outras com valores até superiores. Aqui, por exemplo, entrando já na Mata Atlântica, né, eu vou pegar aqui o jacarandá da Bahia. Olha que beleza, essa espécie é o jacarandá da Bahia. É uma espécie que foi bastante explorada, hoje não existe mais para exploração em área natural. Então hoje ou a gente planta ou a gente não tem mais. E para você ter uma ideia, essa espécie é uma espécie que foi utilizada no mundo inteiro para fazer tampa de instrumentos musicais, tá? Assim Tampo de um violão, de um violino, é isso? Guitarras, as melhores guitarras do mundo inteiro são feitas dessa espécie aqui, uma espécie nativa brasileira. Tá? Não só ela, como o pau-brasil, né? Infelizmente eu não tenho uma muda aqui de pau-brasil. Pois não, Zé, o pau-brasil? O pau-brasil, ele é feito, eles fazem arco de violino, tá? É um custo absurdo. Ele está falando da madeira serrada em torno de mais de R$100 mil o metro cúbico, tá? Uma coisa extremamente valiosa. Gente, tá? ó, é oportunidade, então o André aqui está contando para a gente sobre oportunidade. André, e como começa esse processo esse trabalho de recuperação? Vamos falar de uma área de pasto degradado, rapadão, que é num terreno escorrido, como diz o mineiro lá do sul, né? Num terreno bastante inclinado. Como começa? Faz preparo de solo, controla a formiga, o que tem que fazer? Tem toda uma série de operações que você tem que tomar cuidado. Basicamente seria a mesma coisa que um plantio de eucalipto, tá? Então hoje o que é feito? Você pode, se for uma área mecanizada, você pode subsolar essa área. Depois você entra com uma adubação, um controle do capim, né, o controle das formigas, e você vai acompanhando essa muda, fazendo os devidos coroamentos, as devidas adubações, até que ela cresça, sombreie, e aí ela vai caminhar por si só. Tá? Então, a partir do momento que ela sombreia a área, você pode deixar aquela planta ali. Quando a gente fala de aproveitamento econômico dessas espécies, a gente tem que tomar um certo cuidado. Tá? Por quê? Se a gente quer uma madeira bonita, a gente vai ter que conduzir essa muda para que ela cresça o mais reto possível. E isso a gente pode induzir isso naturalmente. Então, por isso que quando a gente fala da biodiversidade envolvida nesses modelos para reserva legal, a gente já conta com outras espécies que vão tutorar, que vão apoiar, vão dar a sombra necessária para essas espécies mais nobres, para que elas cresçam bem retilíneas, tá? E para que ela não bifurque, porque a partir do momento que a madeira tem bifurcações, ela pode apresentar nódulos na madeira e isso acaba diminuindo o valor desta madeira. Tá? Por exemplo, vamos tomar como ponto de partida na nossa especulação aqui, viu gente? Só como exemplo, tá? Para o André poder explicar para a gente também, que se a gente abrir muito a conversa, o André vai ficar perdido e não vai conseguir ajudar a gente. Vamos pegar aquela região de Varginha, ali do sul de Minas, né? Aqueles morros lá, morraria, a gente plantaria quantas espécies juntas nessa recomposição de APP? 5, 10, 15? Não, a gente está falando em torno de 80 espécies. 80 espécies. Sim, só que assim, o grande grupo
uma maior parte do grupo seria mais para apoiar, para recompor a floresta em si, e não para aproveitamento econômico. Tá? Então você vai ter em torno aí de umas 20, 30 espécies para aproveitamento econômico, que realmente você vai tirar algum benefício dela, e as outras que seria para apoiar, para fazer a estrutura da floresta, o funcionamento da floresta. Tá? Então isso dentro dessas áreas de reserva legal, onde a gente tem um manejo. E esse conjunto de espécies é que vão ajudar a planta que a gente quer fazer a exploração dela comercial para madeira, por exemplo, crescer retinha. Exatamente. Elas vão dar esse apoio. Exatamente. Para você ter uma ideia, a gente tem um grupo de espécies chamado de espécies pioneiras, que são espécies de crescimento rápido, tá? E elas fazem um rápido recobrimento, tá? Então o que acontece? Essas espécies elas vão sombrear a área, vão diminuir a manutenção, a competição com o capim, e elas vão sombrear essas espécies mais finais da floresta, que vão crescer retinhas. Como elas não têm muita luz, elas vão crescer procurando a luz. Tá? E isso força com que elas cresçam de uma forma mais retilínea, e ela vai te dar a madeira que você precisa. Inclusive, na maior parte delas, com desbaste natural dessa ramificação. É isso que acontece quando a gente vê a castanheira, por exemplo, no meio da floresta. Exatamente. Ela cresceu retinha porque ela tem essas parceiras. Exatamente. Ela teve vários galhos laterais que ela soltou inicialmente, mas que foi desbastando naturalmente. Tá? Mas você tem vários exemplos, né? Araucária, o jequitibá, a peromba, tudo cresce retinho, né? Procurando a luz. E forma lá em cima aquela copinha, né? Na forma de taça. Né? Elas ultrapassam o que a gente chama de dossel da floresta, o teto da floresta, e lá elas abrem, porque lá sim elas podem estar expostas a pleno sol. Maravilha. É basicamente isso. E como que faz isso, André? Já planta todas essas 80 espécies de uma vez? Ou vai primeiro um grupo, depois outro grupo? Hoje a gente está trabalhando com vários sistemas. Tá? Quando a gente pensa no pequeno produtor, a gente tem que pensar em algumas coisas que ele tem um retorno o mais rápido possível. Tá? Talvez ele não possa esperar 10, 15, 20 anos para ter um retorno econômico. Então nós vamos pensar em algumas espécies que rapidamente ele pode ter um retorno. Então, por exemplo, em alguns determinados lugares, determinadas regiões, a gente usa uma ou outra. Por exemplo, no sul da Bahia, a gente vai usar essa aroeira aqui, chamada de aroeira pimenteira. Tá? Essa aroeira, hoje você vai encontrar no supermercado a chamada pimenta rosa. Tá? Uma pimenta caríssima, exportada, isso tem uma aceitação enorme no exterior, e isso vale mais do que, por exemplo, a pimenta do reino hoje. Então está sendo plantada demais no extremo sul da Bahia, e com apenas 2 anos de plantio você já tem essa espécie produzindo. Já colhe a pimenta dela. Já colhe a pimenta dela. Tá. E ela serve para madeira também? Não, ela é mais utilizada para a questão da pimenta mesmo. Então ela é uma espécie inicial. Ela tem essa característica de rápido recobrimento, então ela vai tutorar essas outras para que elas cresçam de forma retilínea, tá? E durante um bom tempo, enquanto ela não é sombreada, ela vai fornecer essa pimenta que pode ser aproveitada pelo produtor. E que tamanho que ela é adulta, André? Ela chega a uns 15 a 20 metros de altura. Uma árvore bonitona. Uma árvore bonita, ela ocorre com esse tamanho na Mata Atlântica, mas existe também na Restinga. Ela é uma planta que ocorre na Restinga. Na Restinga ela não chega a ser tão alta. Ela ocorre com 2, 3 metros de altura, dá bastante galhos laterais, facilitando até essa produção de pimenta. Maravilha. Tá? André, agora você trouxe aqui, né? Várias espécies nativas de várias regiões do Brasil, de vários biomas, né? Correto. Agora me diz uma coisa, quanto custa a gente fazer esse trabalho? Mais ou menos. Quanto custa a recomposição de 1 hectare? Por exemplo, um amigo que está precisando recompor APP, né? Dá uma referência para a gente do custo desse trabalho. Primeira coisa que a gente precisa falar, quando a gente fala de custo, Tobias, qual é a situação que ele tem na área a ser recuperada. Tá? A gente tem, assim, na maior parte do Brasil, felizmente, a gente tem um grande potencial de autorrecuperação dessas áreas. Tá? O que eu quero dizer? Existem já espécies regenerando, aparecendo ali naturalmente, que devem ser aproveitadas. Por exemplo, no caso da APP, o amigo pecuarista lá, ele fechou a APP ali perto da nascente e já começa a recuperar sozinha, né? Algumas regiões, é isso? Em algumas situações, sim. Tá. De um modo geral, quanto menos ele usou aquela área, ou quanto menos mecanizada foi aquela área, quanto menos atividade ele teve naquela área, maior o potencial de recuperação. Perfeito. Então, nas áreas mais íngremes,
né, geralmente você tem um potencial grande. E, por exemplo, áreas que são exploradas há menos tempo do que outras, por exemplo, aqui no estado de São Paulo você tem um baixo potencial de recuperação natural. Mas você pega na parte central do Brasil, no norte do país, você tem às vezes até área com agricultura com espécies arbóreas nascendo no meio. Tá? Então, isso é possível também. Então, essas áreas, né, esse é o grande indicativo para o produtor. Se ele tem uma área com essas espécies nativas aparecendo, o que ele vai fazer? Ele vai controlar as espécies invasoras, que nesse caso são todas as espécies de gramíneas, ou as mesmas espécies agrícolas, ou outras espécies que estão aparecendo ali. Ele vai deixar com que essa floresta evolua. Pra você ter uma ideia, lá na Amazônia é um absurdo esse potencial. Questão de 3, 4 anos, a floresta volta como uma grande capoeira. O que ele pode fazer depois disso é só enriquecer. Então é só entrar com algumas espécies de maior valor econômico, né, se ele quiser, tá, para depois futuramente até poder aproveitar essas espécies. Agora, isso é um custo muito baixo, né? A gente está falando em torno de R$1 por muda, né? Esse enriquecimento em torno de 200, 300 mudas por hectare. Tá? Agora você tem situações extremas, onde você teve uma degradação imensa, processos erosivos, e aí você pode ter que recuperar o solo, você vai ter que colocar as espécies específicas daquele lugar, num determinado modelo para que elas evoluam e formem a floresta, né? Então esse seria um modelo mais caro. Então a gente está falando aí para o produtor, né? Se o produtor for fazer algo em torno de 8 a 10 mil reais o hectare. Realmente isso num caso pesa muito. bem grave. Bem grave, tá? Hoje a gente já está lá na Bioflora estudando várias possibilidades de redução desse custo. Então hoje a gente tem, por exemplo, um plantio conciliado com adubação verde, onde você reduz extremamente esse custo de manutenção dessas áreas. Então a gente tem a possibilidade de não plantar muda, fazer a semeadura direta em linha, tá? E você faz paralelamente uma adubação verde, e isso vai segurar aquele mato que nasce ali, ele vai adubar a sua área naturalmente e vai segurar a mato competição, tá? Fazendo com que a sua muda evolua mais rapidamente. Isso tudo conciliado num modelo onde você coloca um grupo que a gente chama de grupo de recobrimento, que é um grupo que fecha rapidamente a área, em torno de um ano e meio, ele fecha rapidamente essa área. Uma boa adubação, uma boa prática, um tamanho, uma profundidade de cova adequado. Então, rapidamente, em torno de um ano, você fecha toda essa área. Então, a gente está falando de 1/3 do valor. Né? Então, a gente está falando de 8 a 10 mil reais, agora a gente está falando de 3 mil reais, em torno disso. Então, as técnicas estão evoluindo, caminhando para esse lado, e a gente acredita que dentro dos próximos anos a gente vai estar divulgando isso amplamente, a gente já está testando isso em várias propriedades com muito sucesso. Tá. André, você sabe dizer se tem alguma linha de crédito para isso? Se o ABC contempla a recomposição, o reflorestamento com nativas? Isso é um sonho nosso, né? O que a gente já sabe que, assim, alguns projetos, inclusive de aproveitamento econômico, foram financiados, né, pelo BNDES, por exemplo, tá? Está sendo feito. Só que eu acredito que ainda existe uma certa burocracia para o pequeno produtor utilizar. Então já vamos dar um alerta aí para o nosso secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, doutor Neri Geller. Vamos estudar aí, você que está montando o novo Plano Safra aí, o 13 e 14, vamos ver se no ABC aí abre uma linha de crédito para o companheiro poder comprar muda, recompor a área dele que está degradada, ou para recompor a APP, para recompor a reserva legal. Abre uma linha de crédito para isso. Acho que é interessante também ver se dá tempo de colocar já nesse Plano Safra. André, a gente vai fazer vamos encerrando por aqui o programa de hoje, mas a gente vai continuar, o programa de amanhã a gente continua conversando com o André sobre esse trabalho que ele faz. Ele é especialista nisso, estudou como fazer a recomposição de terreno aí com espécies nativas, vai falar mais sobre algumas espécies que ele trouxe aqui e também como que o amigo pode fazer isso. André, só para a gente concluir aqui, né? O novo Código Florestal fala de remuneração do produtor por serviços ambientais. Isso é extremamente ligado à recomposição com nativas, né? Sem dúvida, essa é uma outra possibilidade, e nós tivemos até agora recentemente em Extrema, foi onde isso começou,
Eles foram premiados agora em Dubai, né? Um projeto lindíssimo, né? Então, produtor de água, né? Exatamente, o produtor de água, premiado mundialmente. Tá? Então essa é mais uma possibilidade, além de todo esse retorno econômico que ele pode ter, né? Usando essas espécies de valor agregado, ele também tem essa condição de receber, por exemplo, por um programa como esse, tá? Do produtor de água. Perfeito. Bom, gente...